Quem poderia imaginar que um evento cultural literário poderia virar palco pra maluco dançar? Ou crente, como preferir? Ah, pra mim, crente, maluco. Você deve ter visto a crente reclamando da Bienal do Livro por simplesmente não ser um evento, um culto cristão. Se você não viu, parabéns, sua saúde mental está em dia. Nossa, mas aí a pessoa vai perder a saúde mental com um crente infernizando? Não tem como ficar em paz vendo essa menina falar, não. Não, de fato, onde crente vai é pra perturbar, é pra infernizar. Não é contraditório? Crentes infernizando a vida das pessoas? Não deveria ser o contrário? Eu sou o Max. E eu sou o Dani. No vídeo de hoje, como assim Jesus não estava na Bienal do Livro autografando bíblias? Enfim, duas queridas foram na Bienal do Livro. Nunca tinha visto elas na minha vida, mas eu vi o povo falando que uma delas se inscreveu anos atrás pro Corrida das Blogueiras. E obviamente não foi chamada, porque se tivesse talento não tava falando na internet. Ah, mas tem muita gente que já foi pro Corrida e fala na internet. O que não quer dizer que são talentosos. Sou cristã e estou trabalhando na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, 2025, e eu vi alguns absurdos que eu quero compartilhar com vocês. Sou cristã e estou trabalhando. Trabalhando em quê? Pelo que eu vi, tem um stand lá de crente. Tem um stand só pra coisas gospel. Ah, então ela estava trabalhando nesse stand. Se tivesse trabalhando nesse stand, não tava perturbando os outros stands do povo. É, né? Vamos começar com essa frase clássica de Simone de Beauvoir, que é uma grande mentira feminista. Aí tem esse stand aqui que simplesmente tem uma cartomante. E ela não fala, né? Ela só joga. Ela não fala porque ela acha isso, uma grande mentira feminista. Ah, é porque é o discurso deles. Menino veste azul e menina veste rosa. Mas eu quero saber argumentos. Ah, mas no vídeo dela não é pra argumentar. Não que vai me convencer, mas eu quero saber por que ela acha que é uma grande mentira. É aquela coisa, tenho uma opinião, mas não vou, como é? Elaborar? É. Aí tem esse stand aqui que simplesmente tem uma cartomante lendo a mão das pessoas. Aqui, a fila pra cartomante. Ela tá bem aqui. Será que ela entrou no lugar errado? Ela achou que era uma feira gospel? Ai, pode xingar? Dependendo do quê. Ai, coisas muito feias. Então não. Tá, mas qual o problema da cartomante? É proibido existirem outras crenças, Cartomante é crença? Aqui tem gente que acredita. Como uma religião? Não sei, né? Vai que a gente tá falando aqui. Acho que não chega a ser uma religião, mas é algo... Comparado a... Não é nada comparado à religião, porque se fosse ruim a gente teria críticas. Isso daqui eu não acreditei quando eu li. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é gay. O nome do livro, Oremos. Tá. E que É uma tu tem- referência a uma passagem bíblica, tu sabe, né? Mas o que ela tem a ver com isso? Pois é. Foi ela que escreveu? Quer dizer, ela não criticaria se tivesse sido ela que escreveu, né? Qual o problema de outras pessoas não serem submissas à religião e fazerem paródia ou chacota ou sátiras de religião, de Bíblia? Porque a Bíblia não é pertencente apenas aos crentes. Ela é um patrimônio público. Então eu posso fazer o que eu quiser com a Bíblia e as palavras patrimônio público. É domínio público, não tem direitos autorais. O dia que vier aqui as pessoas que escreveram, mas já foram, depois, desde que morreram, já não tem mais direitos autorais. 50 anos depois da publicação, se o autor morrer, visa domínio público. Deus não tá cobrando direitos autorais. Ele não foi o autor? Ele diz que é. Não, Não, dizem os que outros dizem que ele é. Os homens que escreveram dizem que foi Deus que disse pra eles escreverem aquilo. Então foi, na teoria, foi Deus que escreveu. A gente passou por um stand aqui, mostra a capa. Um trecho. Em um mundo homofóbico e transfóbico, crianças queer, gays, lésbicas e trans privadas de uma educação sobre sexo, gênero e sexualidade que reconhece... Enfim, é isso aí, gente. Daqui pra pior. Essa outra aí que se inscreveu no Correio das Blogueiras. A pessoa não sabe nem falar. tu percebe que ela se atrapalha tudo. Não que a gente... Gente, tem que acabar com as songamongas. Alguém tem que dar um fim nas songamongas. Songamonga foi um dos comentários que eu mais vi nesse vídeo. Ai, mas é a primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa menina falando. Não, mas pera, não terminei. Vou continuar falando. É isso, Tá? suave. Comigo não tem essa, eu vou falar mesmo.
E sabe qual é o problema? Beleza, é uma feira, as pessoas têm a liberdade literária de publicar e fazer o que quiser, mas E por que ela fala que é daí pra baixo um livro sobre gênero? Beleza, não sei o que, mas aí segura que não é tão beleza assim. Beleza, tudo bem publicar esse tipo de livro, mas calma que não é bem assim. Então por que tá falando? Mas fazer o que quiser. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um livro cristão criticando o candomblé, o islamismo, qualquer coisa, justamente os homossexuais. ou os homossexuais, meu Deus, não sei. Seria homofobia e intolerância religiosa, o que é crime. E a Bíblia não tem essas coisas não. Essas coisas aqui. Que ela falou, se tivesse um livro criticando homossexuais, criticando outras religiões. Já tem, então não já precisa. tem, não precisa não. Deus, nós seríamos massacrados, porque é assim, você pode ter liberdade de expressão, até discordar deles. Não, e nós não podemos ter opinião nenhuma. Então, pode ter um livro lésbico falando da Bíblia, distorcendo os princípios e valores daquilo que a Bíblia diz. Mas a e tá gente tudo não certo, pode- Mas é. a gente não pode dizer. Um livro lésbico? Ah, tá, o livro lá, Oremos. É. Era um livro lésbico. Que fazendo uma referência a uma passagem bíblica, se eu não me engano é 2 Coríntios alguma coisa. O amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo... Mas ninguém tá obrigando elas a lerem esses livros. Elas estão se sentindo tentadas a lerem um livro lésbico? Elas são amigas mesmo? Mas é graças a esse versículo bíblico, inclusive, que muitos casais se recusam a se separar, mesmo o casamento estando no inferno, mesmo rolando agressão dentro do casamento, da parte do homem para a mulher. E aí eles não se separam baseado nesse versículo bíblico. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo resiste. Discordar. Que a gente não concorda. Nós somos os preconceituosos. Outra coisa que a gente vê muito são livros eróticos Com capinhas assim, ó. com capinhas infantis. Ah, eu não concordo com livros que tenham lésbicas, não concordo com lésbicas, não deveriam existir lésbicas. Só por isso eu sou homofóbica? Eu não sou a favor de livros que são escravocratas, misóginos, intolerantes com absolutamente tudo, Até lactose? principalmente. Então, o que a gente faz com isso? Queimar esses livros que são assim? Para atrair o público infantil. Então, livros que claramente são 18+, mas não existe nenhuma regulamentação, nenhuma proibição. Crianças levando esse tipo de livro. Não uma tem plaquinha pra nada. mãe saber, por exemplo, ó, mais 18. E as editoras também não barram ninguém na, no caixa. Por que elas falam que é um livro infantil? Só porque tem desenho? E nem é um desenho muito infantil. South só Park um é desenho, não é pra criança? Entre outros. Family Guy, Rick and Morty, Os Simpsons. Os Simpsons, é tudo desenho. É pra criança? E outra, olha a grossura desse livro. Olha a grossura desse livro, acho que, tipo, desse tamanho aqui, ó. Mas na cabeça delas, confia, as crianças vão ler sim um livro dessa grossura aqui, mais grosso que esses aqui. Confia, elas vão ler. Isso tem também criança desacompanhada comprando coisas aleatórias aí. Não é culpa da autora que escreveu, não, nem da editora, é culpa dos pais. Independente do evento que esteja acontecendo, por que uma criança estaria desacompanhada num evento? Independente, pode até ser um evento cristão. Não, eles querem vender. Esse aqui. Tinha que ter uma lista. Tinha que ter uma lista, assim, ó, na ficha catalográfica, por exemplo. Ó, isso aqui tem conteúdo adulto, não recomendado pra menores de não sei quantos anos, mas não tem absolutamente nada. Aí a menina vai lá lendo, achando que é uma historinha de amor fofinha, quando vê, tá a maior safadeza. Aí eles falam, não tem aviso em lugar nenhum. Aí corta pro minuto seguinte, dando um aviso lá, assim, ó. Antes de tu comprar o livro, tem lá escrito. Tem um aviso no stand que tá tendo os livros. E provavelmente deve ter um aviso na capa ou na contracapa em algum lugar do livro. Mas elas, como são tontas, crente, não sabe ler, né? Tem Bíblia aí, segue a Bíblia aí, a torta e a direita. Mas na verdade não lê a Bíblia, não lê nada. Não lê nem bula de remédio. O aviso deles. Depois da página 200 é hot vezes 1000. Eu avisei, hein? Sabe qual é o ruim desses livros não sinalizados? Aliás, tem muita coisa ruim. Mas uma das coisas ruins é que as mães incentivam. Exato, que as mães Elas são não assim, sabem, porque tipo, elas não nossa, sabem. meu filho é um leitor, minha filha lê muito. Ai, minha filha ama ler, ama um livro atrás do outro, mas Isso. tudo por... Pornografia. Elas estão inventando, na verdade, desculpa, pra falar mal de um evento que não é cristão. Porque o que mais a gente vê, não tem uma passagem na Bíblia que fala que... Tu falou já uma vez, esses dias pra mim, Ezequiel não sei o quê. Digas com quem andas que te direi. Não,
Se a gente vai começar a condenar trechos impróprios para menores que contêm livros, então a gente tem que condenar a Bíblia mesmo, porque tem um trecho lá que diz: desejou ardentemente, Ezequiel 23:20. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumento e cuja ejaculação era como a de cavalos. Como é que eles Eu não sabiam sei isso? de quem ele tá falando, mas assim, eu acho isso muito impróprio. Eu acho mais 18, hot. Ah, tem muitas coisas, tipo Maria Madalena, ela teve diversas relações na Bíblia. Mas assim, então a gente tem que começar a proibir livros todos que são mais 18, que contêm passagens bíblicas. Na Bíblia não tem aviso que é pra maiores de 18 anos, não. Será que Tinha tem? que ter. E eu ainda vejo muitas meninas novinhas falando hoje coisas como: ai, se não tem hot eu nem leio. Exato. Olha isso, Uma elas já ficam tristeza. viciadas. Isso abre um espaço enorme pro consumo de pornografia. Exato. Dito isto, mães e pais, não deixem suas crianças lerem a Bíblia. Porque Tem hot. tem hot, mais 18. E elas são contra. Tem filhas embebedando pais para engravidar do próprio pai. Não, acho que não é bem assim. E assim Elas sim, embebedaram ele. pra fazerem relações com ele e Ai, ficarem não grávidas. sei mais, aí eu já Tá não na sei. Bíblia, tu não era crente, tu deveria saber. Em Gênesis 7:30, 19, eu li daqui. mas é 7 da noite. Não é a hora? Capítulo 19, versículo 30 a 38. Foi a hora que elas fizeram o negócio. As filhas de Ló embebedaram o pai e, em 2 noites consecutivas, com ele tiveram relações íntimas. As duas engravidaram. Tá vendo só? Tá na Bíblia. Tá na Demorou Bíblia. 8 segundos, porque foi de 8 minutos. Gente, precisamos parar imediatamente. Retirem as Bíblias dos seus lares. A Bíblia tá ali no nível Game of Thrones. Tá? Tá pior, porque foram 2. E foi com o pai. Olha esse livro, A Verdade Vos Libertará. Mostra a contracapa. Piada. Não entendi o que tinha capa. Eu acho que ela falou piada porque tinha o Lula lá. Esse povo não pode ver. Será que eles dormem pensando no Lula? Ela viu a bandeira do Brasil e aí é escrito: a verdade vos libertará. Aí ela, deve ser um livro de direita, um livro bolsonarista. Jair Bolsonaro! Aí ela vai, olha, a parte de trás, Lula. Ai, meu Poxa, ela não Deus. esperava por essa. Quebrou todas as expectativas dela, né? Mostra essa capa. A culpa é do diabo. O que li, vivi e senti nas encruzilhadas do racismo religioso. O que significa isso? Não faço ideia. Porque eles falam difícil. Realmente, pra Gente. ela deve ser muito difícil. Ou você é sonsa ou você é burra. Você não está entendendo? Das duas, uma. Ou é burra ou é sonsa. Não, sonsa eu não sou. Ótimo, então é burra. Eu acho que ela é os dois. Porque não tá difícil o que quer dizer a frase. Não tá nada subentendido, sabe? Ai, meu Deus, as encruzilhadas do racismo religioso. Meu Deus, não entendi. Deve fazer eco na cabeça de uma pessoa dessa. Deve fazer eco. Ou é daquelas que acham que não existe racismo religioso, né? Quando eles falam mal de outras religiões, é liberdade de expressão. Quando eles querem invadir os lugares para exercer a fé deles e forçar outras pessoas a presenciarem isso, é liberdade religiosa deles. Quando eles querem evangelizar as outras pessoas à força, ai, não, eu tô aqui exercendo minha fé. Ah, vai. Eu vi gente dizendo no comentário de algum vídeo, eu não lembro qual, dizendo... Ah, foi no nosso mesmo. Alguém comentou lá num vídeo nosso dizendo... Ah, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. A gente? Ai, eu não sei mesmo, não. Não sei de nada. Aí alguém respondeu... Eu acho que foi naquele vídeo de academia, gospel. Aí alguém respondeu... Lugar de crente não é em academia. Lugar de pregar evangelho não é em academia. Quer fazer isso? Faça na igreja. Aí alguém respondeu... Ah, não existe isso de não ter lugar. A gente prega em todos os lugares porque o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os ambientes. Tem que ser falado, não sei o quê. Eu vou lá pregar na igreja deles, então. Se eles podem pregar em qualquer lugar, a gente também pode. Aí eu já sei o que eu vou pregar. Vai aparecer cultos. Tem muito mais coisa, a feira é gigante, mas diante disso, alguns recados. O primeiro deles,
Literalmente. Jesus. Fujam dessas loucuras. Literalmente, não julgue o livro só pela capa. Pesquise o que você está lendo, quem é a autora, quem é o autor, porque a leitura molda a nossa visão de mundo. E muitas vezes a gente começa a ler autores e autoras que não têm princípios parecidos com os nossos, né? E isso vai mudando a nossa forma de enxergar o mundo. É por isso que a leitura bíblica ela é essencial se você é cristão. Não tem como você ler mais livros do que Porque você só pode pensar sempre alinhado àquilo que a sua religião quer que você pense. Você não pode ter senso crítico, você não pode ter uma visão de mundo ampla. Você tem que ter a visão de mundo que parte lá do seu pastor, que parte da interpretação da sua igreja. Interpretação do pastor em relação àquela livro de vocês que vocês consideram regra pra tudo. Porque a pessoa ter a própria interpretação dela sobre uma passagem bíblica também não pode. Ela tem que seguir a interpretação do líder maior. O nome disso é ser... que você lê a Bíblia. E em segundo lugar, pais, por favor, vamos estar cuidando do que seus filhos leem, entendeu? Em terceiro lugar, se você sente que você precisa escrever, você é cristão e se sente chamado para essa área, cara, escreva, por favor, faça alguma coisa. Nós precisamos. Não só conteúdo religioso, Exato. mas entretenimento limpo, Sim. entretenimento com princípios e valores. Exatamente. Então, assim, use isso não pra ficar... Esse vídeo não pra ficar assustado, mas pra sentir um senso de urgência do tipo, a gente precisa ser luz nesse lugar aqui. Eu tenho mais absoluta certeza que o teu vídeo não causou medo nas pessoas ou assustou as pessoas. Eu tenho certeza que esse não foi o sentimento predominante que as pessoas tiveram ao assistir esse vídeo. Porque crente cai em qualquer besteira, né? Cai em qualquer papinho. Então pode ser que eles realmente tenham visto uma grande ameaça dos livros. Meu Deus. A Bienal do Livro querendo moldar a cabeça e a mente de nossas crianças. Que bom que tem algumas poucas, mas tem algumas editoras cristãs aqui vendendo livros com qualidade, ficção cristã, enfim. Então, por favor, vamos trazer luz para essas pessoas que estão aqui. Não é sobre o domínio de uma área, sobre alcançar essas pessoas com a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Elas precisam de Jesus. Essa é a verdade. A pessoa... Puta que pariu, viu? Meu Deus, é de um... Nossa, gente, tudo bem você ter a sua religião, sei lá, a sua crença, mas vamos ter um mínimo de senso. Você achou de bom tom e falar mal de outros trabalhos literários que não cristãos? A cada 3 passos ela tá criticando os autores, a cada 3 passos ela tá criticando visões de mundo diferentes da dela, porque todo mundo tem que reproduzir o mesmo pensamento que a cabeça oca dela aceita, né? Que é a visão do pastor, a visão da igreja dela. É o quê? É o maior evento literário da América Latina, a Bienal? Aí a pessoa tem a brilhante ideia de falar mal da diversidade literária que tem no evento literário. É isso que dá quando as pessoas abrem portas para os crentes. Não tinha que ter crente nesses eventos, não. É tipo vampiro. Se você abre a porta, ele entra e faz um estrago. Ela chegou lá, foi com um stand, provavelmente, mas saiu falando mal de diversos autores que estavam ali, diversas obras. Sendo que ela foi pra lá pra divulgar o trabalho dela, o stand dela, ou foi pra criticar? Foi pra pregar a religião dela e julgar tudo que é diferente daquilo que ela acredita? Divulgar o stand dela que não foi, senão ela tava lá e não tava batendo perna pelo stand falando mal dos outros. Eu queria ver se fosse alguém lá no stand da editora dela ou de algo que ela acredita, num stand cristão, e sair lá gravando vídeo criticando tudo que tá lá. Eu gostaria de fazer isso. A gente vai fazer isso. Na próxima guarda a gente vai lá. Se vocês quiserem, tá aqui o QR Code do Pix pra vocês apoiarem esse E aí, é claro, com a repercussão nada planejada desse metralhadora de bosta, ela resolveu fazer o pronunciamento, que também ninguém pediu, assim como o primeiro vídeo. Ela ficou passada com a repercussão negativa que teve o vídeo dela falando sobre a diversidade literária no evento literário. Mas antes de começar a parte 2, eu queria recapitular o que foi dito na parte 1, porque algumas pessoas têm um pouquinho de problema de interpretação de texto. O que eu não disse. Eu não disse que a Bienal deveria ser um evento cristão. Mas aí saiu criticando tudo que não era cristão lá, dizendo para as pessoas não lerem nada que não venha de algum autor cristão, que siga princípios cristãos. Primeiro que nem deveria estar na Bienal, então, né? Quer se relacionar apenas com cristãos?
se enfia apenas na porra da sua igreja. Pois é, porque eles falam que não devemos frequentar lugares, não devemos estar inseridos em lugares que não são cristãos, que não são energia, gospel e afins. Então não era pra ela estar lá. Ou então não saísse do seu stand. Em nenhum momento eu falei de que não deveria existir liberdade literária. Inclusive eu cito isso no vídeo. Eu também não disse que é responsabilidade do evento cuidar do que os adolescentes e do que as crianças estão comprando. Ela fala, inclusive eu disse isso no vídeo, que deve haver liberdade literária. Ela diz numa fração de 3 segundos, aí o vídeo tem 4 minutos, ela passa esses outros minutos do vídeo falando mal de outros autores e criadores, enfim, que não são cristãos. Então, do que adiantou tu falar que deve haver liberdade literária se ela passa o vídeo todinho criticando quem tem liberdade literária? Mas sim, deveria existir alguma regulamentação, alguma lei, alguma forma das editoras, das livrarias publicarem, colocarem de uma maneira mais clara nos livros a faixa etária indicada. Isso vale pra Bíblia também, a gente acabou de falar, não vou me repetir. Outra coisa que eu não disse é que eu sou intolerante religiosa e que eu sou a favor disso. É a favor. É a favor. Tu falou, imagina se a gente fosse escrever um livro falando sobre outras religiões, não sei o quê. E eu atacar, gente, como se não tivesse, né? Vamos começar por aí. Como se eles não fizessem isso diariamente. Não só em livros, mas pessoalmente também. Inclusive, pelo fato de eu ter me posicionado gravando um vídeo sobre uma ótica cristã para um público cristão e ter recebido tanto hate de pessoas não cristãs, me humilhando, me xingando, me difamando, só prova o meu ponto. De que vocês nos acusam de intolerância religiosa, mas vocês fazem o mesmo conosco. Pois é, minha querida, mas aí o que a gente tá fazendo é mais revidar o ataque que vocês fazem. E eu tô no meu direito. É minha liberdade de expressão. Vocês não vivem vomitando isso de liberdade de expressão? Não tô impedindo ela de fazer nada, não tô tirando nenhum direito dela. Podemos criticar, sim. Eu ia dizer que ela é livre pra falar o que quer, mas calma lá, não é bem assim. Falou ó. Hashtag cadeia. Todo mundo pode falar, menos a gente. Agora, realmente, indo pra parte 2. O problema não é existir numa feira do tamanho da Bienal uma literatura que não é cristã. Isso vai existir, tá tudo certo. O problema é que existem muitas literaturas que elas querem subverter e deturpar o evangelho. Um exemplo disso foi o livro que eu mostrei, o Oremos. Foda-se! Foda-se, não é um livro voltado pra crente. Elas querem impedir um artista, uma autora, um escritor, de escrever sobre aquilo que ele quiser. Independente se ele usou elementos bíblicos. Porque agora a Bíblia é pertencente apenas dos cristãos, né? Não é um livro aí que existe há mais de 2000 anos. Independente, porque como eu te falei, ela faz uma referência a uma passagem bíblica lá. Mas independente disso, o livro não é voltado para o público cristão. E mesmo que fosse, mesmo que a autora tenha escrito olha, vou aqui deturpar tudo que tá escrito na Bíblia e vou lançar um livro assim, que eu quero que os crentes leiam. É direito dela. Ela não acabou de falar que deve haver liberdade literária num evento como esse? Desde que não venha deturpar a minha religião. Minha filha, ninguém tá te obrigando a ler o livro. Tua religião vai continuar lá, tua Bíblia vai continuar lá. Não é deturpar nada. Pelo amor de Deus, é um livro da Idade da Pedra. Precisa falar que não é nada original que tem ali? Não deve ter uma letra original na Bíblia. Tudo foi deturpado. De tanto que alteraram, é verdade. Que trouxe um versículo bíblico deturpado, que trouxe uma capa, um título deturpando as escrituras. Esse é o ponto. E mais uma vez, todo mundo tem liberdade de expressão, menos o crente. Se você chegou no meu vídeo e acha normal menores de idade tendo acesso a pornografia, o meu vídeo não é pra você e eu não quero que você concorde comigo. Ela tá certa, nesse ponto ela tá certa. Tá certa, mas isso deve se estender pra Bíblia também. A gente fala de literatura hot, mas vocês não têm noção do quão hot é. Gente, eu abri os livros, eu li trechos dos livros lá. E eu vi muitas adolescentes, meninas novas, comprando esses livros. E não é que é quente, que é pornografia. Tá falando ali sobre as partes íntimas, descrevendo o ato sexual. Nós, como crentes, precisamos ler e incentivar a escrita de literatura limpa. Sim, mas façam isso em eventos voltados para o público de vocês. É um evento que não seja livre para todos os públicos, livre para você ser criativo da forma que você quiser. E aí eles pedem respeito, pedem o
Estão dizendo que estão sendo perseguidos, mas cadê ela respeitando os outros autores? Porque tinha muita gente ali que tava ali só expondo o seu trabalho e ela chega lá falando mal, dizendo que é algo prejudicial para a sociedade, que é algo que ai, tá falando difícil demais, eu não consigo entender. Limpa de sexualidade precoce, limpa de pornografia. Eu não tô aqui só pra reclamar, tô aqui pra te encorajar. Se você é escritor, se sente chamado pra esse lugar, cara, vai com tudo, a gente precisa de você. E um recado para os pais, porque esse vídeo também foi gravado para principalmente os pais. Não julgue o livro que o seu filho lê pela capa. Pesquise, leia antes dele. Sobretudo, como cristãos, nós precisamos amar e viver as escrituras. Se a gente não tiver uma vida embasada na palavra, se a gente não conhecer o nosso manual de vida, qualquer coisa que pareça a Bíblia, mas que não é, pode nos enganar. A leitura é uma parte da cultura que molda a nossa visão de mundo. É por isso que a leitura bíblica diária é tão importante. E por último, se você não concorda comigo, é só você não me seguir. Deus abençoe e até a próxima. Ah, ela é tão sai, eu tô tranquila, não quero que você me siga se você não concorde comigo. Mas ela trancou o perfil dela depois da repercussão desse vídeo. É porque ela tava sendo muito criticada. Então não tá tão de boa assim, meu amor. Eu vi o povo dizendo que gostava muito dela antigamente, porque ela fazia vídeos sobre livros, indicação de livros e não sei o que. Mas, gente, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é ser crente. O que dá visibilidade é falar dessas pautas aí. Hoje em dia, cria-se um conteúdo crente nesse estilo, ele viraliza, ganha muitos seguidores, ganha uma visibilidade, e aí ela já tem um nome, daqui a pouco é uma pastora, uma política. Tá vendo só? Antes ela falava, ela dava indicação de livros. Virou crente, virou burra, que ela falou, não conseguiu entender uma frase simples que tá na capa do livro. Como é que pode uma pessoa que era leitora já e que produzia conteúdo sobre livros não conseguiu entender uma frase tão simples? Enfim, gente, me estressei. Não foi pra tanto, mas foi feio. Eu quero o cancelamento dela do passaporte da Bienal. Deixe nos comentários o que você achou dessa polêmica toda. Você achou que não foi nada demais ou de fato você... Porque eu nunca tinha visto nenhuma das duas na minha vida, mas eu vi o povo dizendo que aquela lá se inscreveu no Correio das Blogueiras. Nossa, aí daí só foi ladeira abaixo quando ela não foi chamada. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu!